sabe quais são as funções que um conselheiro pode exercer no clube? No vídeo de hoje nós vamos aprender sobre quais as funções, qualidades e características que um conselheiro deve ter ao ele, digamos assim, adentrar uma unidade. Não somente a unidade, mas para ele ser um conselheiro. Ei DBV, tudo bem com você? Eu me chamo Star Snow e sejam bem-vindos a mais um vídeo. Um conselheiro, de acordo com o Manual Administrativo de Desbravadores, deve ser um jovem com mais de 18 anos. 18 anos pra cima, na realidade. Ele deve ser uma pessoa que seja extremamente responsável, que ele tenha amor aos desbravadores. Afinal, a unidade, ela é um núcleo de desenvolvimento do clube de desbravadores. Se a unidade vai bem, o clube vai bem. Se ela vai mal, o clube ele pode ter uma tendência a ficar muito ruim. Então o conselheiro é como se fosse o coração do clube de desbravadores. As funções dele, além dele ter que ter mais de 18 anos, tem a ver com um pouco da unidade. Se a unidade for uma unidade feminina, o conselheiro deve ser uma mulher. Se for da unidade masculina, ele deve ser um homem. Existem também várias outras funções, como por exemplo, o conselheiro associado, que ele deve ter, a partir dos 16 anos de idade, um conselheiro associado ele já pode exercer essa função. Porém, para ser realmente um conselheiro, ele tem que ter mais de 18 anos. As características de um conselheiro são: número 1. O conselheiro, ele deve ter, digamos assim, o controle ou a coordenação da unidade. Ele não pode exercer todas as funções sozinhos. É por isso que ele divide as funções, digamos assim, da unidade com os desbravadores. Ele quem vai ditar quem é, por exemplo, o capitão, quem é o secretário da unidade, o tesoureiro, e entre outras funções que a unidade pode ter. O conselheiro, ele distribui isso para ele não ficar, digamos assim, sobrecarregado. Afinal, é uma unidade e não apenas o conselheiro. A segunda função de um conselheiro é, digamos assim, a coordenação do cantinho da unidade. O cantinho da unidade, ele tende a ter entre 35 a 50 minutos, mais ou menos. Isso depende muito da reunião do clube ou do clube de desbravadores. E nisso, ele tem que estar levando atividades atrativas, como, por exemplo, ele pode estar, digamos assim, coordenando quem é que vai fazer a meditação da unidade, se a unidade vai fazer a especialidade naquele dia, se a unidade pretende assistir um filme, por exemplo, no cantinho da unidade. Pode. O conselheiro também vai estar distribuindo, por exemplo, atividades, digamos assim, mais dinâmicas. Ele pode estar criando e incentivando os bravadores no cantinho da unidade. Afinal, o cantinho da unidade é o momento mais especial que a unidade tem. Porque ele vai estar conversando, ele vai ter aquele diálogo com as pessoas que têm a ver com eles. Se o desbravador ele tem 10 anos, ele vai estar encontrando desbravadores de 10 anos e até mesmo do mesmo sexo que ele. Então, o cantinho da unidade, ele tem essa função vital para que a unidade ela acabe funcionando em uma reunião. Outra coisa também que é muito importante é, no cantinho da unidade, o conselheiro sempre deve lembrar, ou ele ou o secretário da unidade, de estar fazendo também a chamada. Ele também deve estar lembrando quem é que não veio, por que eles não vieram, se aconteceu alguma coisa, entre várias outras coisas. O cantinho da unidade é aquele momento em que eles vão estar se conhecendo, e não apenas os meninos da unidade, mas também o conselheiro e a unidade. Se vocês querem saber mais sobre dicas de como ter um cantinho na unidade, escreve aí nos comentários que a gente vai estar gravando um vídeo especial, ok? A terceira função do conselheiro é ele tem que ajudar no planejamento e na execução do clube. Isso tanto serve na questão de, semana que vem é a unidade tal, a unidade X, a unidade... a unidade Raab que vai estar organizando o cantinho da unidade. Então, o conselheiro, ele vai estar à frente disso. E não somente isso, ele também vai estar incentivando os seus meninos a participar das programações do clube, como as atividades recreativas, as atividades comunitárias, plantio de árvores. É o conselheiro que vai estar coordenando e incentivando eles a estar fazendo essas atividades. E não somente isso, o conselheiro também pode fazer um planejamento com ele e com a unidade. Isso tanto serve para ele estar, por exemplo, fazendo com que os meninos se conheçam, quanto para estar ajudando também na questão das classes, né? Vamos dizer assim. É o conselheiro que vai estar incentivando os meninos também a estar concluindo as classes. Então, a parte do planejamento é fundamental. O conselheiro vai também se juntar com o instrutor das classes para ele estar elaborando, digamos assim, alguns métodos e algumas coisas que ele pode estar trabalhando com os meninos da unidade. Por exemplo, na classe de amigo tem um requisito que seria fazer uma redação sobre como ser um bom aluno na escola, como ele também pode ser um bom cidadão em casa. Então o conselheiro, ele pode fazer essa reunião, ele pode estar ajudando os meninos com isso. A questão também da leitura, os leitores dos livros, tudo isso. Ele se junta com o instrutor para estar elaborando e ajudando os meninos com as classes. Outra função também que o conselheiro ele pode estar exercendo é trabalhar junto com o secretário do clube. Como assim? O conselheiro é a pessoa que vai estar à frente dos desbravadores. Ele vai ser a ponte entre os desbravadores e o clube. Então ele é quem mais tem familiaridade com os meninos. Ele que vai estar, por exemplo, ajudando a
pegar os dados deles, o nome completo, a questão do CPF, a assinatura dos pais, ou o cartão do SUS. Ele vai ver se os meninos têm alguma doença e como eles tratam essa doença, se já tiveram ajuda médica. Ele vai também estar à frente de se eles têm um bom desempenho em casa ou na escola. E tudo isso, o conselheiro, ele vai estar atuando. Ele vai sempre estar à frente dos meninos e o fato dele estar, digamos assim, mais familiarizado, vai ajudar com que o clube mantenha sempre, digamos assim, a ficha dos membros e a ficha de saúde atualizada. Afinal, é ele quem está em contato maior com os desbravadores, não é? Uma das coisas mais fundamentais, e isso todo conselheiro tem que colocar em mente é o seguinte: ele deve ser o exemplo. Os desbravadores vai estar sempre, digamos assim, olhando para o conselheiro como uma pessoa mais próxima. E ele ser o exemplo no clube vai estar fazendo com que os meninos se sintam incentivados a serem também. Por exemplo, a questão do uniforme. O conselheiro deve ter um uniforme impecável. Ele não pode ser um uniforme todo desleixado, não deve ser à toa. O conselheiro, com o seu uniforme impecável, vai estar incentivando os meninos a terem um uniforme também impecável. O conselheiro, ele tem que ser um bom exemplo, não somente nisso, mas também na questão espiritual, com o ano bíblico, a questão da lição. Ele deve ser a pessoa que tem que estar fazendo isso para tanto se fortalecer espiritualmente, quanto para estar incentivando os bravadores a fazerem isso. Até porque, se você manda e você não faz, você não é um bom exemplo. Se você é um conselheiro, busque ser o exemplo e busque incentivar os seus desbravadores. Outra coisa importante que o conselheiro deve fazer é participar da Ordem Unida. O conselheiro ir para a Ordem Unida vai estar também incentivando os desbravadores, dando um exemplo para eles e mostrando que não é só porque ele é da diretoria que ele já sabe que ele também vai deixar de faltar. Ele deve ir e ele deve também chamar os seus desbravadores para participar da Ordem Unida. Não somente o conselheiro, mas toda a liderança, se possível, deveria ir para a Ordem Unida. Outra função essencial do conselheiro é, como o conselheiro ele está à frente dos desbravadores, ele vai saber se eles passam por alguma situação, por algum problema. Se o menino ele está indo mal na escola ou vários outros motivos, porque existem sim problemas com os meninos, ou não, isso o conselheiro vai dizer, ou ele vai perceber, e ele tem que perceber justamente isso. Por quê? Como ele é próximo deles, ele pode estar ajudando independentemente do problema. Afinal, o conselheiro ele não está lá só para delegar uma função no cantinho da unidade ou na reunião. Ele está lá para ser um ombro amigo para o desbravador. E se ele precisa de ajuda, o conselheiro deve ir até esse desbravador e ajudar independentemente da situação e fazer o máximo possível. Se ele não puder, ele deve pelo menos buscar a ajuda de alguém que possa ajudar. Outra função também do conselheiro, isso vale para não só os conselheiros, mas também para toda a direção, é participar ativamente das reuniões da direção. O conselheiro, como ele está próximo do desbravador, ele vai passar as informações para a direção, não só para a direção, mas também para o diretor. Ele quem vai dizer o que é que está acontecendo com os meninos. Ele também pode estar, digamos assim, incentivando a criar programas melhores. Afinal, ele que está perto dos meninos, ele conhece e sabe quais são os gostos dele, dos desbravadores. Um lembrete muito importante é, o conselheiro, se ele for se ausentar em uma reunião, ele deve avisar com muito tempo de antecedência. Se não der, pelo menos com um tempo antes ou uma hora antes de antecedência. Por quê? O conselheiro, como ele está à frente da unidade, ele está coordenando a unidade e o cantinho da unidade, quando ele falta, acontece um desfalque muito grande, a unidade fica desnorteada. Se ele avisar com antecedência para o diretor ou para o diretor associado, eles vão saber mais ou menos o que eles podem estar fazendo para, digamos assim, contribuir para que o cantinho da unidade seja mais eficiente. Se ele não avisa, a unidade fica como? Pois é. Então, lembre-se, se você precisar faltar para uma reunião, avise com antecedência. Ok? Uma das principais funções de um conselheiro é visitação. Tem muita gente que pensa que isso não vai estar, digamos, fazendo efeito, mas faz. Quando o conselheiro visita o desbravador, ele sabe o que é que se passa dentro da casa e da família dele. Ele vai estar conversando com os pais, com o desbravador. E além disso tudo, ele pode até estar mostrando para os desbravadores que pode ser que ele, por exemplo, tenha algum problema, questão espiritual, outra coisa, ele vai estar lá e ele vai mostrar que o clube pode ajudar. Então a questão da visitação é, digamos assim, a função principal de um conselheiro. Afinal, o conselheiro, ele é quê? Amigo do desbravador. De preferência, nas visitações, ele deve chamar alguém da direção para ir junto com ele. Ah, mas o que é que eu faço nessas visitações? E isso você pode ter inúmeras criatividades. Você pode estar fazendo o pôr do sol, pode estar fazendo culto, pode estar indo lá para conversar se tiver acontecido algum problema, você pode estar marcando a unidade fazer um jantar. Tem várias e várias ideias, mas o importante é não deixa de visitar. E de preferência, todo mês, tenta visitar todos os desbravadores da unidade. Se isso não for possível, tenta pelo menos fazer um planejamento do trimestre. A cada trimestre ele deve visitar os desbravadores. E assim ele visita mais ou menos umas 4 vezes no ano. Mas é importante que ele tenha essa visitação com mais frequência. E por último, mas não menos importante, o conselheiro deve recepcionar os novatos.
vê aquele menino novo no clube, ele tem tal idade. O conselheiro, ele vai perceber que aquele menino tá, digamos assim, deslocado, né? Afinal, ele chegou lá de primeira. Às vezes ele pode até não se sentir tão deslocado pelo fato de ele ter amigos, mas o conselheiro é quem vai dar essa introdução, ele é quem vai dar essa recepção aos desbravadores na reunião do clube. Ele vai estar recepcionando eles e mostrando que o clube é muito legal e muito divertido e o clube também ajuda a mudar vidas. Então é isso, gente. Eu espero que vocês tenham gostado das nossas dicas. Se vocês sabem de mais alguma coisa, deixe também nos comentários. E uma coisa também que a gente não pode deixar de se esquecer. Se inscreva no canal. Isso vai ajudar muito a gente a tanto crescer quanto também estar divulgando o nosso material. Se você gostou do vídeo, não deixe de dar o seu like. E não esquece também de compartilhar com os conselheiros do seu clube, se você for desbravador ou da direção. Eu deixo aqui meu agradecimento especial também a essas pessoas aqui que ajudaram o canal a crescer, que estão sempre comentando, estão compartilhando o vídeo, estão curtindo, que tá dando feedback pra gente. Então assim, vocês são muito especiais pra mim e não só pra mim, mas pra galera toda do IDBV. Sem vocês, a gente não seria ninguém. Então, muito obrigada de coração por todos vocês. E é isso, gente. Um beijo, um abraço e tchau!